Vamos continuar então com o nosso estudo, tá certo? Nós vimos no vídeo anterior sobre as concepções técnico-cientista. Agora nós vamos estar vendo sobre as concepções autogestionária e interpretativas, né? Então nós vamos ver as duas juntas porque elas têm, de certa forma, elas têm o mesmo pensamento, tá certo? Como vimos, as concepções autogestionária e interpretativa têm em comum os princípios de decisões coletivas, ações organizadoras, ênfase na inter-relação mais do que nas tarefas, etc., desenvolvendo como consequência o raciocínio que orienta a concepção da gestão compartilhada. As duas contemplam o processo de evolução nas escolas, bem como o pressuposto com foco no planejamento participativo, no compartimento das tarefas e a estrutura organizacional de relacionamento. De modo geral, quando a estrutura social, gestão compartilhada, se configura com um modelo de gestão no qual os participantes mantêm a filosofia da instituição, os programas na busca de objetivos comuns e integrados, na tomada de decisão para atingir os resultados previstos no planejamento. Na grande maioria, as políticas desenvolvidas na parte do Estado elabora a prática de observarmos que a maioria dos responsáveis pela mudança, pelo desenvolvimento de uma localidade são as pessoas que nela vivem. A gestão compartilhada se caracteriza pela ênfase da participação da sociedade, na medida que integra o processo de planejamento e gestão de interesses sociais. Na área educacional, esse modelo de gestão geralmente assumido pelo poder público como uma política planejada, participativa. Segundo Luke, nós vamos ver aqui. Num sentido mais amplo, a gestão compartilhada envolve professores, alunos, funcionários e pai de alunos. É uma maneira mais aberta de dirigir a instituição. Para isso funcionar, é preciso que todos os envolvidos assumam e compartilhem a responsabilidade das múltiplas áreas de atuação na escola. Juarez e Paula afirma que sem envolvimento, compromisso e adesão à comunidade local, nenhuma política alcançará êxito, requerendo, portanto, os gestores o desenvolvimento de estratégias para o envolvimento da comunidade nos processos de planejamento. As estratégias de planejamento e gestão compartilhada, por serem participativas, contribuem para o crescimento do capital humano e do capital social, ampliando as possibilidades de empoderamento da população local, facilitando a conquista da boa governança, que são algumas das condições necessárias para o desenvolvimento sustentável. Nos últimos 10 anos, observamos a utilização de modelo da gestão compartilhada em vários municípios brasileiros por meio de participação nos conselhos setoriais. Porém, no que seu funcionamento seja adequado, Paula, em 2005, recomenda a ampliação das possibilidades de participação e de acompanhamento social na gestão daquilo que é interesse público. Destacamos a inserção de segmentos na sociedade. Na gestão poderá contribuir significativamente para esse processo. Deve ser dirigido pelos prefeitos ou por outros dirigentes e torna-os de fato instrumento de conquista
da sociedade civil organizada. Assim, a gestão compartilhada, muito mais do que uma concepção de Estado, deverá constituir-se um processo de exercício de autonomia e participação das comunidades. Isso é bem importante para eles. No Brasil, o conceito de gestão compartilhada emerge articulado ao conceito de gestão democrático nos organismos do poder público, tanto nas áreas de saúde como na de educação e saneamento. Nas gestões empresariais, esse conceito se articula de gestão participativa. Vamos ver ali no próximo slide. A experiência desenvolvida com o tema Educação Cidadã relaciona a questão compartilhada com a concepção de gestão escolar denominada democrática, comunitária, compartilhada, compreendendo que esta se concretiza quando se envolve efetivamente a participação da comunidade e quando se compartilha com ela a construção de projeto educativo escolar. Segundo o dicionário Aurélio, compartilhar significa ter ou tomar parte em, participar de, partilhar. Nessa acepção, os diferentes setores da escola devem fazer parte do planejamento, da tomada de decisões e da execução do projeto escolar. Para os precursores dessa experiência, fazer parte de um grupo significa pensar, idealizar, participar com um grupo, isso é, compartilhar do processo de execução na responsabilizar-se de determinado projeto ou atividade. Essa postura de compartilhamento no processo educativo escolar engloba as dimensões de administrativa, jurídica, pedagógica, financeira, que não estão dissociadas umas às outras na construção da prática pedagógica escolar. Por exemplo, uma da questão que cria condições para a comunidade participar, pensar, tomar decisões, entre outras coisas, Sobre essa questão administrativa, necessariamente os benefícios dessa ação envolverão o financeiro. Consequentemente, deverá haver o envolvimento da comunidade, e isso traz implicações para a dimensão pedagógica. Nesse contexto, há vários aspectos para ponderarmos, entre elas, destacarmos que, se o mecanismo de participação não envolverem as dimensões citadas, você pode averiguar que certamente o exercício de gestão compartilhada, democrática e comunitária será apresentada lacunas sobre a necessidade do compartilhamento das diferentes setores da escola, da interdependência, entre outras dimensões descritas, citadas, outro exemplo do relato do texto de Antunes e Padilha. Quando aqueles se responsabilizam pelos recursos chegam até a escola, não compartilham quando chegam, não dialogam sobre o que vai ser aplicado ou não, prestam contas com o que foi aplicado. Quando aqueles que responsabilizam pela organização do calendário escolar, pela organização dos documentos e outras atividades relacionadas ao administrativo, quando eles se desenvolvem as atividades pedagógicas nas salas de aula, fora delas, não compartilham as finalidades, as dificuldades e os êxitos. Enfim, quando cada um fica cuidando de um pedacinho da escola sem partilhar com todos, não haverá gestão compartilhada, democrática e comunitária. Isso daí foi o pensamento, Nós vimos aqui foi o pensamento de Antunes e Padilha, O exemplo demonstra que a gestão escolar democrática compartilhada requer
representações de diferentes segmentos da comunidade escolar. O diretor e a equipe pedagógica devem promover muitos momentos para estudar, pensar, planejar, acompanhar, avaliar, enfim, fazer o que a gestão da escola garanta por meio de movimentos ação-reflexão, ação-reflexão-ação, a aprendizagem do exercício da democracia. A experiência mencionada elegeu como fundamentos para a prática da gestão democrática, comunitária e compartilhada os princípios da administração voltados à utilização racional de recursos para atingir determinados fins. Tais princípios são indispensáveis na gestão de qualquer instituição, em especial as instituições educativas escolares, que lidam com a formação humana. As características de mudança das ações administrativas pelo homem é forçada por Paro, 1991, em enfatizar o caráter de intencionalidade, indicando a interdependência das ações administrativas com as forças de contradições no contexto social mais amplo. Reconhecer, entretanto, que o homem sempre precisou e sempre precisará utilizar racionalmente os recursos com vistas na concretização de fins, não implica dizer que a atividade administrativa é imutável e que todos os tipos de sociedade ao longo da história, como não podia deixar de ser, a atividade administrativa participa também das contradições e forças sociais, econômicas, políticas, culturais, entre outras, em conflito com cada período histórico e cada formação social determina, por isso, sua relação concreta, determina ao mesmo tempo que se determina por essas forças. Nós vemos aqui os princípios da administração voltados à utilização racional dos recursos são indispensáveis na gestão de qualquer instituição. Enfatiza ainda esse autor que a escola é um locus privilegiado para analisar e reduzir o excesso de burocratização e centralização do poder, bem como contribuir efetivamente por meio de gestão democrática e participativa como transformação social. Outra experiência fundamentada nos princípios de gestão educacional compartilhada foi realizada no Brasil e relatada por Gomes e Lopes na Faculdade de Educação Universidade de Brasília. As professoras utilizavam esse processo de programa na educação à distância e concebem como um meio de viabilizar o uso cotidiano da TV, vídeo, TV escola para autoras. Para as autoras, compartilhar, participar são bastante semelhantes. Podendo ser considerados sinônimos, participar envolve a ideia de aderir a um movimento no sentido de alcançar um objetivo comum. Compartilhar envolve a ideia de promover ou possibilitar essa decisão. Assim, a gestão compartilhada e gestão participativa contêm ideias inseparáveis, pois se não há quem participe, nada pode ser compartilhado. Essas ideias são intrinsecamente vinculadas à ideia de descentralização e autonomia que, juntamente com a participação, constituem os princípios da gestão democrática compartilhada. Gomes e Lopes, 2000, indicam a gestão compartilhada
ao inserir um movimento da democratização na educação, com ênfase de uma característica específica, qual seja a de envolvimento da representação de diferentes setores da sociedade nos processos de tomadas de decisões, em especial ações do poder público. As autoras afirmam que tomar compartilhada a questão da escola significa garantir o envolvimento amplo de profissionais que nela atuam com objetivos comuns. Processa a forma de gradativa, organizada e será concretizada através de um processo de planejamento coletivo, com participação de toda a comunidade escolar, partindo do conhecimento da sua realidade. Por outro lado, na gestão compartilhada, é necessária que cada um exija de si próprio metas claras que estimulantes, criando assim parceiros internos para que seja possível o estabelecimento de alianças extremas. Então, aqui as autoras, elas afirmam essas coisas e acho importante, né? Nesse cenário, na concepção da gestão compartilhada, é fundamental para as organizações, principalmente para educacionais, o exercício dos princípios do compartilhamento. Torna-se pedagógico a aprendizagem coletiva e para a construção da integração de objetos comuns. Vamos ver ali, Nunes. Vamos parar, pensar nisso, ó. Nunes, 1999, mostra o poder público desobriga-se, assim, as suas funções ao fazer que a gestão da escola pública molde a educação sob o enfoque empresarial privado, adotando uma concepção elitista que democracia e cedendo lugar à racionalidade, ao autoritarismo e à concentração do poder, a fim de atingir a eficiência, a qual o ensino é o padrão da excelência, preconiza pelos organismos internacionais. A autora ressalta que a meta é transformar os estabelecimentos de ensino em centros de excelência, utilizando os recursos gerados na associação de pais e mestres. Gradativamente a responsabilizam em manter a escola física e financeiramente. Para Nunes, o poder nesse modelo da gestão continua centralizado à medida que compartilhar a gestão supõe alguém como proprietário da gestão magnificamente reparte aquilo que é seu. Com o APMs responsabilizando-se pelo funcionamento da escola, o Estado vai se eximindo de sua função mantenedora da educação pública, deixando o cargo das escolas e da comunidade como deveria ser responsabilidade do poder público. Nunes contribui com essa reflexão. Diz assim: distingue o significado das expressões gestão compartilhada e gestão democrática, afirmando que falar em compartilhar a gestão, no sentido de repartir, partilhar ou tomar parte em, substancialmente diferente da democratização da gestão com forma de controle de autoridades e dos poderes de decisão e execução. O primeiro sentido supõe-se alguém como proprietário da gestão, o governo ou diretor, dependendo da instância, que magnificamente reparte aquilo que é seu, uma vez que só partilha aquilo que se tem. No segundo caso, trata-se de controlar quem dirige, entendendo-se que aquilo que ocupa um cargo de direção faz o serviço dos que elegeram, ao mesmo nos regimes democráticos. É, portanto, um movimento de
periferia para o centro, ou de baixo para cima, ao contrário da gestão compartilhada, que é ortogada de cima para baixo. O relato mostra que a maioria das experiências de gestão compartilhada, a mudança ocorre são restritas ao grupo de pessoas que ocupam direção da escola e da diretoras da APMs, ou significam a união entre diversas instâncias do poder da escola. Então, aqui, nesse ponto, a gente pode ver, né, sobre as concepções autogestionárias e interpretativas, né? Então, a gente viu ali que é muito importante a participação de todos, né? Eles não colocam simplesmente uma hierarquia do diretor é o responsável, não. Todos agarram junto, lutam junto, fazem junto, todos tomam decisões, eles buscam uma decisão unânime entre as pessoas. É bem legal essa forma de eles pensar, sugestionária, interpretativa, né? Então, ali eles têm como compartilhar com todas as pessoas, né? Eles veem a forma de mostrar para todas as pessoas possam fazer parte desse ponto. Daqui a pouquinho a gente já vai estar passando o próximo vídeo, que vai estar falando sobre a concepções democrática participativa. Nós nos vemos daqui a pouco.